Olá, pessoal. Boa tarde. Algumas pessoas me conhecem. Meu nome é Davi Vidigal Pintioquina e hoje eu vou fazer uma apresentação sobre cálculo de carga térmica, sobre a ferramenta Cool Selector. E aí a gente vai ficar aí durante esse tempo falando um pouquinho de refrigeração, sobre equipamento, como fazer o correto selecionamento. E no final a gente abre para algumas questões, tá? Garanto para vocês que dentro dessas 2 horas vai ser bem proveitoso e a gente vai poder falar sobre muita coisa. Sejam todos bem-vindos. O Márcio, que está nas respostas também, é engenheiro de aplicação na Danfoss, Márcio Vital. Então, qualquer pergunta que vocês tenham, pode direcionar para ele, né? Tem através dos questions aqui do lado ou através do chat também. Não fique com vergonha nem nada, isso vai ser totalmente privado. A resposta e a pergunta fica só para você, tá? Então, às vezes você tem aquela questão que faz tempo que você precisa esclarecer, que às vezes está com dúvida. Não fique tímido, que vai ser respondido somente para você. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre equipamento, cálculo de carga térmica, esse software maravilhoso que a gente usa no nosso dia a dia. E assim que surgirem as dúvidas também, no final vai ter um tempo para a gente esclarecer as perguntas. E durante a apresentação também, caso você queira fazer a questão, já pergunta para o Márcio, ele responde na hora, ou então a gente pode também responder no final, não tem problema nenhum. Deixa eu ver só o horário. Bom, agora são 5 horas em ponto. Então vamos começar, né? E aí quanto mais rápido a gente começa, mais a gente termina mais rápido também. Eu estou em casa, então tenho o meu guarda aqui, que é o meu cachorro. Se vocês ouvirem algum latido, eu peço desculpa. Ele está bem quietinho, mas se ele fizer alguma graça, me perdoem, tá bom? Vamos começar, eu vou fechar aqui minha câmera para a gente poder começar aqui nossa apresentação. Bom, falar um pouquinho sobre essa ferramenta. O Cool Selector nada mais é que uma ferramenta de seleção, onde a gente tem toda a maioria dos produtos Danfoss estão dentro dela, né? Compressor, unidades frigoríficas, válvulas de expansão normal, a válvula de expansão eletrônica, a termostática que todos conhecem, né? E dentro delas também a gente consegue calcular carga térmica, potência de equipamento e um monte de coisa que a gente precisa para o nosso dia a dia. Antes de qualquer coisa, vamos apresentar o que é a Danfoss para vocês. Deixa eu colocar aqui meu pointer. Onde tudo começou. Bom, a Danfoss é uma empresa de origem dinamarquesa, né? Então, ela está no mercado, foi fundada em 1933 pelo senhor Mads Clausen, em Nordborg, na Dinamarca, e passou de uma pequena empresa familiar a líder global de vendas. Isso foi através desse primeiro produto, que é essa válvula de expansão aqui. Mais tarde, a gente começou a desenvolver os compressores herméticos, já em 1952, e hoje a gente está dividido em 4 unidades de negócio. Cooling, refrigeração, que é o que a gente mais conhece, né? Heating, que também usa muita coisa de refrigeração, mas é voltada para aquecimento. Controle hidrônico de sistemas como chiller, água gelada pelos prédios. Power Solution, que é a parte hidráulica de motores orbitais para máquinas de construção e agrícola. E drives, que são inversores de frequência e software start. Então a gente saiu de uma pequena válvula de expansão a líder global nesses 4 segmentos, né? Bom, essa foto que os senhores estão vendo agora é a nossa fábrica lá na Dinamarca. Hoje a Danfoss tem mais de 27 mil empregados e a gente tem escritório de vendas em mais de 100 países e 72 fábricas em 20 países, onde nossas vendas net 2019 atingiu 6,3 bilhões de euros. Bom, esse aqui é no mundo, a gente conhece a Danfoss, e no Brasil, como a gente está, né? No Brasil, senhores, essa é a fábrica que a gente tem lá em Osasco, né? Essa é a entrada, essa aqui é a vista de cima, e essa aqui é a nossa fábrica de Caxias do Sul. A de Osasco, onde a gente traz todos os produtos que passam por Brasil e América Latina, todas as divisões, cooling, heating, alguma coisa de Power Solution e drives também, sai desse centro de distribuição, e daqui vai para toda a América Latina também. Em Caxias do Sul, onde a gente tem a nossa fábrica de controles, mais para a parte de Power Solution. Então, nós somos mais de 360 empregados em 2 fábricas, e as nossas vendas no Brasil, em 2019, nessas divisões, exceto Power Solution, foi de 100 milhões de dólares. Então, é uma empresa bem consolidada, né? E uma informação importante para os senhores é que nesse escritório aqui em Osasco, nessa fábrica, né?
é onde a gente ministra os nossos treinamentos, que duram uma semana com o professor Amaral Gurgel, que a gente pega desde a refrigeração básica até a refrigeração válvula de expansão eletrônica. O laboratório foi todo atualizado, então a gente tem máquina inverter, tem máquina simples também, onde os alunos podem fazer simulações com válvulas eletrônicas, válvulas termostáticas, simular carga, fazer uma brincadeirinha com máquina com inversor de frequência que já tem instalada lá, é bem interessante. Assim que a gente vencer essa crise do Covid e voltar às atividades normal, tenho certeza que o marketing vai mandar a agenda com os novos treinamentos, ok? Bom, uma outra novidade que agora eu vou falar para vocês chama-se Ref Tools. Antigamente, a gente fornecia nos eventos, na Febrava, uma reguinha, onde tinha a pressão de todos os fluidos refrigerantes, onde a gente contava com toda a parte de fluidos principais, a régua de pressão, temperatura, que ajudava o mecânico no dia a dia. A gente atualizou para o celular e agora a do celular foi atualizada para essa Ref Tools, que vem a ser essa ferramenta. Se os senhores já tiverem instalado no celular dos senhores o refrigerante Slider, que é aquela reguinha, provavelmente já atualizou, mas se não, atualizem por gentileza. Essa ferramenta, no seu celular agora na palma da sua mão, você ainda vai continuar com a regra de refrigerantes. Essa ferramenta que é de Low GWP Tool, que compara os fluidos refrigerantes, mostra, eu quero trocar o R404 pelo R449A. Ela te mostra o que vai dar mais de rendimento, qual vai ter que ser o ajuste na válvula de expansão, o que vai acontecer com o rendimento do compressor, vai aumentar, vai cair? Com isso você consegue ver se o seu novo fluido refrigerante atende às necessidades do seu sistema. Tem também, assim, quanto suas peças de reposição, com código, tudo direitinho. O Troubleshooter, que nada mais é que um identificador de problemas. Você vai abrir um sisteminha de refrigeração e lá você vai ter indicado quais os principais problemas. Por exemplo, eu estou com um problema de alta pressão no condensador. Ele vai te falar algumas coisas, por exemplo, sujeira, baixo rendimento dos ventiladores. Ele vai te dar alguns diagnósticos que vão ajudar você no dia a dia. Um super interessante também é esse Magnetic Tool, que nada mais é do que o pessoal mais antigo lembra que a Danfoss também fornecia nas feiras um chaveirinho que mostrava se a válvula de expansão, desculpa, a válvula solenoide estava energizada. Então, com esse aplicativo no seu celular, você chega com o celular próximo à válvula solenoide, ela mostra se está energizada ou não. Assim como a bobina da válvula de expansão do tipo AKV, que também usa bobina solenoide para acionamento. Então, é um software bastante interessante que ajuda bastante no dia a dia. E aqui nosso podcast, onde tem nossos arquivos e muitas coisas mais. Interessante, senhores, que a Danfoss tem bastante ferramenta na sua loja, do seu aparelho, do seu smartphone. Vale a pena depois você dar uma olhadinha que vai te ajudar muito no seu dia a dia. Ok? Então vamos começar no nosso treinamento mesmo, que é a parte mais importante. Primeiro de tudo, senhores, vamos revisar alguns conceitos sobre calor, fluxo de calor, refrigeração, só para a gente chegar, porque a parte do software, se a gente tiver os conceitos bem formados na nossa cabeça, a gente não vai se apertar com nada. Primeiro de tudo, o fluxo de calor vai sempre da maior temperatura para a menor temperatura. E o que é calor, né? É a forma de energia que é transferida de um corpo para o outro, sempre que exista diferença de temperatura. Quando não existe diferença de temperatura, não há fluxo porque eles se equalizam, né? Se equilibram. Quando os dois corpos com diferentes temperaturas estão em contato, ocorre o fluxo de calor, sempre será do mais quente para o mais frio. Aqui, da mesma forma, senhores, em vez de a gente falar, estamos fazendo a refrigeração, nós estamos fazendo a retirada do calor de um produto para aquela fonte que tem menor temperatura. Bom, agora eu vou definir um pouquinho com os senhores. Eu sei que o pessoal já cansou de ver essas informações, já está bem assim claro na mente de todos, mas é bom só para a gente relembrar algumas coisas. O calor sensível é aquele que a gente, quando coloca ou retira energia, acontece a temperatura, a diferença de temperatura, né? Exemplo, eu saí lá de 18 graus positivo, fui para 10 positivo. Então, eu retirei calor sensível. Agora, quando eu adiciono ou retiro calor latente, essa energia é necessária para que eu troque a substância dessa fase. Por exemplo, eu tenho lá água a 1 grau positivo.
eu vou ter água também a 0 grau, até a última molécula de água no estado líquido. Quando ela atingir a última molécula já no gelo, que ela consegue baixar a temperatura. Então a gente vem de calor sensível, adiciona calor latente, onde a gente tem uma área de troca, né? Sólido e líquido, então troca de fase. Depois de líquido, só valores assim, sai de 0 até 100 graus Celsius. Depois de 100 graus Celsius, até a última molécula de líquido a 100 graus Celsius, ele começa a ter vapor superaquecido. Então aqui a gente tem calor sensível, latente, sensível novamente. Ok? E a mudança de fase, ou mudança de estado, é isso que a gente está conversando. Ó. Do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido, chama-se condensação, que é o que o nosso condensador faz. E do nosso evaporador, do líquido para o gasoso novamente, adicionando calor. Nosso sistema básico funciona nessa linha aqui, né? E do líquido para o sólido, solidificação, e do sólido para líquido, fusão, né? E do gasoso para o sólido, é sublimação. Ontem a gente estava falando um pouquinho sobre vácuo, né? Desidratação do sistema, e é isso que acontece quando a gente tem uma bomba de vácuo muito forte, né? E às vezes você tá tão forte a sua bomba de vácuo que você acaba criando cristais de gelo dentro da tubulação. Ela está em forma de vapor e ela já se transforma logo em sólido através de sublimação ou através dessa solidificação também. Ok? Transferência de calor. Fluxo de calor direcionado, o calor vai da área mais quente para mais fria, como falamos, e a forma de transmissão é por condução, convecção e radiação. Condução de uma substância, aqui tem um exemplo bem bacana, quando a temperatura está exatamente igual, não há troca de calor. A partir do momento que eu coloco energia num ponto, eu começo a fazer a condução de calor através dessa barra de ferro aqui. Ou seja, coloquei 80 graus aqui, na ponta eu já estou a 30. E é isso que a gente estuda conforme a direção do calor, que sempre vai do mais quente para o mais frio. Bom, convecção, senhoras, nada mais é do que acontece no seu, quando você está fazendo churrasco, você sente aquele calor na superfície, ou no radiador, quando você tem a troca de calor e aquele ar fica ganhando ou rejeitando energia através da convecção. Bastante simples, onde aqui você rejeita, em outro lugar você absorve calor. Absorvendo calor, baixa essa temperatura de tudo. E radiação, que seria todo material transmite calor quando a temperatura está acima da absoluta, 0 K, né? 0 Kelvin. Não existe material para conduzir radiação. É a própria exemplo do que é uma fogueira, quando você está próximo a ela, ou então do Sol, que nos esquenta a Terra através da radiação. Certo? Isso é mais para a gente relembrar alguns conceitos, antes da gente começar a falar realmente de carga térmica. Sei que a gente já falou, já mostrou, já conversamos muito sobre o sistema básico de refrigeração, mas aqui eu vou explicar mais ou menos o que a gente vem falando até agora, né? A gente tem o nosso compressor, que é o coração do nosso sistema. Então a gente aumenta a pressão e a temperatura do fluido refrigerante através do compressor. No condensador a gente rejeita calor. Na teoria, no sistema melhor do mundo, o sistema ideal, apenas calor latente, né? Transformando o que é vapor em líquido. O líquido vai até o tanque, etc. O tanque a gente garante que chegue 100% de líquido no meu dispositivo de expansão, seja ele capilar, seja ele válvula de expansão termostática, seja ele eletrônica. O dispositivo de expansão, seja ele manual, no caso da amônia, entra líquido, baixa pressão e baixa temperatura no meu evaporador, aonde o evaporador a gente faz a troca, novamente, calor latente, retirando o calor do ambiente, adicionando calor ao evaporador, fazendo com que esse líquido evapore, ou seja, ele ferve dentro da tubulação, digamos assim, né? Transformando o que é líquido em vapor e retornando ao compressor. Porque qualquer fluido no estado líquido, você nunca consegue comprimi-lo, você consegue apenas bombeá-lo, movimentá-lo, né? Então tem algumas diferenças aí que a gente precisa ter. E aqui ao centro da nossa apresentação está o nosso gráfico do dedão, mais
corretamente gráfico de Molière, onde você tem todo o ciclo de refrigeração, onde é desenhado o evaporador, o trabalho do seu compressor, o trabalho do seu condensador de retirada de calor e o trabalho do dispositivo de expansão. Do ponto A ao ponto A', acontece o subresfriamento. E o que é o subresfriamento? Nesse ponto aqui, onde está o meu cursor, onde está meu pointer, né? Essa luzinha vermelha, é onde eu tenho a última molécula de fluido no estado de vapor. A partir desse ponto, eu já estou na área de líquido subresfriado. E a partir daqui, eu ganho calor sensível, ou perco calor sensível, né? Então, eu saio daqui, de repente, o que é 5 graus de subresfriamento? Eu saio de 40 graus aqui e venho até aqui com 36, por exemplo, na minha linha de líquido. Então, eu tenho 4 graus do subresfriamento. Isso me garante que eu tenho 100% de líquido e, além disso, eu ainda tenho um líquido com uma temperatura mais baixa, que faz com que a capacidade do meu evaporador e de todo o meu sistema seja maior. E o superaquecimento, por outro lado, entrou o líquido no meu evaporador, transformei todo esse líquido em vapor. Quando eu estiver nesse ponto onde está o meu pointer agora, eu tenho a última molécula de líquido na minha mistura líquido mais vapor ou na área de saturação. Então, a partir desse ponto, eu só tenho vapor superaquecido. O superaquecimento são os graus que a gente ganha de calor sensível, saindo do ponto C ao ponto C'. Eu tenho um superaquecimento de 10K, então quer dizer o quê? Daqui para cá eu tenho 10 graus que eu ganho, para evitar que meu compressor admita fluido no estado líquido. Aí ele dá o golpe hidráulico e quebra, né? E a partir do ponto C' a ponto D é o trabalho do meu compressor de elevar a pressão. Ok? Vamos para o próximo, então. Carga térmica. Vamos definir o que é carga térmica para a gente poder começar a trabalhar com o nosso software. O que é a carga térmica? É a quantidade de calor que deve ser adicionada ou removida de um ambiente, câmara ou equipamento para que consigamos controlar sua temperatura. Ou seja, a gente vai retirar calor ou adicionar calor. Retirar calor, refrigeração, ar-condicionado. Adicionar calor, ambientes onde eu preciso de aquecimento. Pode ser através de piso em lugares da Europa muito frio, né? Eu esquento o piso, tenho sistemas de calefação, eu adiciono calor naquele ambiente. E na nossa realidade da refrigeração, a gente mais retira calor. Então, a gente retira ambiente. Retira calor do ambiente, né? E aqui a gente tem a fórmula para retirada de calor sensível, aqui de transmissão de calor, e temos mais para frente também a de calor latente do produto. Pô, e para que serve? Para que a gente precisa saber disso, né? A gente precisa de um valor para podermos selecionar ou projetar os equipamentos que irão retirar ou fornecer o calor necessário, mantendo assim o controle da temperatura. Conforme a gente falou, carga térmica de aquecimento, piso aquecido ou aquecimento de piscina, que é um outro exemplo, e carga térmica de refrigeração para projetar sistemas de ar-condicionado, câmaras frigoríficas, equipamento para processos industriais também, que necessita tirar ou adicionar calor ao processo. Na carga térmica, quando a gente fala de refrigeração, quais são os pontos que a gente precisa considerar? A quantidade de produto, o tipo de produto a manter, que isso aí varia bastante e muda todo o nosso cálculo, o tipo de processo, ou seja, se é apenas uma câmara de supermercado que vai fazer armazenagem, ou é uma câmara de processo que realmente você tem ali um túnel de resfriamento, ou uma câmara que o produto entra, sei lá, acima de 0 grau e você tem que baixar até menos 18, por exemplo. Uma câmara, por exemplo, de uma indústria de pão, ou um túnel, depende daquilo que você precisa, né? A temperatura de evaporação é um ponto primordial, porque você pode ter uma câmara de congelamento de um material que congele a -10, ou pode ter uma a -20 ou a -30, dependendo da matéria. As dimensões da câmara, muitas das vezes, dependendo do processo, você tem uma câmara muito pequena que precisa de um equipamento enorme. E você pode ter o inverso também, uma câmara enorme com equipamento pequeno. Por quê? Depende do tempo de processo, qual o tipo de processo que você vai fazer. Uma outra informação, a quantidade de pessoas que trabalham na câmara, geralmente em frigoríficos, essas coisas. Eu tenho uma câmara que eu calculei certinho, só que lá trabalha 30 pessoas durante o dia. Isso precisa ser considerado.
E os equipamentos internos à câmara, por exemplo, eu vou ter empilhadeira nessa câmara, eu vou ter vários dispositivos, palheteira, vou ter computador lá dentro, vou ter máquinas, esteiras, né? Além disso, a própria potência dos meus ventiladores do evaporador, as resistências de degelo, a potência para dar o cool down quando retorna do degelo, né? Ou seja, acabou de sair de degelo, quanto de carga mais eu preciso ter, porque eu não posso ter variação brusca de temperatura, então eu preciso de máquina para isso também. E um ponto super importante que é a distância entre o evaporador e a unidade condensadora, porque se a distância for muito grande, você tem perdas durante toda a sua tubulação e muitas das vezes você precisa aumentar a potência de deslocamento, ou seja, aumentar o tamanho do seu compressor, para vencer todas essas perdas e garantir que o fluido chegue na válvula de expansão na velocidade e na quantidade ideal para o seu evaporador render também. Bom, aqui nada mais é que um resumo, senhores, das cargas que a gente tem. As cargas por infiltração, as cargas por abertura de porta, por equipamento, o próprio produto, a entrada de ar quando a gente tem abertura, né, de carregamento da câmara. Que em supermercados, senhores, é bem gritante, é complicado demais isso aí. Além do que, aqui é um exemplo mais ou menos do que a gente vai fazer com a carga térmica. Você tem espaço refrigerado, o calor removido do espaço refrigerado é a quantidade de quilocal, transferência de calor, e a gente transfere ele para o ambiente externo através do fluido refrigerante. E esse calor removido do espaço refrigerado é chamado de carga térmica. Bom, numa câmara, as cargas térmicas, as fontes são a transmissão de calor pelas paredes da câmara, pelo teto, pelo piso, a carga de produto, se é apenas um resfriamento simples, se é congelamento, se é um subresfriamento, se é a respiração dos produtos, se é a embalagem, eu preciso retirar calor disso aí, né? As cargas internas, que são pessoas, empilhadeiras, equipamentos, e a iluminação também, que antigamente era uma carga bem considerável, hoje com essas luzes, lâmpadas mais modernas, né? Baixou bastante a carga por iluminação. A infiltração de ar por abertura de porta, e as cargas relacionadas ao equipamento mesmo, que é degelo, motos ventiladores, o calor de reaquecimento que a gente combinou e falou há um tempo atrás. Bom, por condução, a gente tem a transmissão de calor, esse exemplo fala bem o que a gente precisa, né? O ambiente externo a mais 35, 45 na parte superior da câmara e o piso a 25 positivo. E interno eu preciso manter essa câmara a menos 18. Obviamente que é só uma ilustração, né? Mas para a gente ter um exemplo, uma coisa super importante é o material e a espessura do seu isolamento da câmara influencia diretamente no cálculo do seu carga térmica. Então, quando a gente vai fazer cálculos novos, novos projetos, a gente sempre leva isso em consideração, porque muitas das vezes você pode investir um pouco mais no material da câmara, comprar de uma espessura um pouco maior, e com isso você vai economizar no valor do seu equipamento lá fora. Vai economizar em energia elétrica também, que sua máquina vai trabalhar bem menos, né? Então, hoje em dia está tendo uma mudança muito forte na parte de painéis, porque há um estudo que o pessoal anda fazendo para ver quanto realmente eu economizo somente trocando painel. Os valores são altos, são gritantes, e é para o resto da vida útil da câmara, né? Então, vale a pena investir mesmo em painel e essas coisas. Bom, condução por materiais, conforme eu havia falado sobre os painéis, como a gente conversou no começo, o fluxo vai sempre do mais quente para o mais frio, então existe essa condução do meio exterior para o meio interior. Sabemos que câmara de congelados vai sempre dentro de uma câmara de resfriados, na maioria das vezes, em ambientes também todo fechado por parede e tal, mas vale a pena a gente verificar, fazer os cálculos do todo o painel, de todo o revestimento, e fazer um revestimento bem encaixado, bem formatado para não ter infiltração pelas emendas do painel, né? Aqui a gente está falando um pouquinho da parte de infiltração por troca de ar, onde a gente abre a porta, tem um fluxo de ar quente,
O ar frio, por ser mais pesado, sempre está na parte baixa, então vai entrando também esse fluxo de ar quente. Uma solução adotada, que traz bastante benefício para câmaras de grande porte, é a cortina de ar, né? Mantém sempre, não permite a entrada do ar quente, mantém sempre o ar frio ali. Então, isso vai mantendo sempre a sua câmara em bom funcionamento. Falar um pouquinho da carga térmica de produto, isso é super importante, porque se é uma câmara somente de resfriamento, a capacidade é uma. Quando a gente tem congelamento, a capacidade sobe bastante. Quando é subresfriamento, ou seja, eu já congelei todo o meu produto, eu ainda vou ter que baixar mais temperatura, é uma outra carga e o calor de expiração do produto também é super importante. Conforme um exemplo bem prático que a gente pode ter como respiração é câmara de amadurecimento de bananas, onde o pessoal joga aquele etílico para acelerar o processo. Quando é jogado esse produto na câmara, é liberado um calor pela banana, calor de respiração, que você precisa retirar ele todo, senão dá problema, você acaba perdendo essa carga. Então, muitas das vezes você calcula a câmara corretíssima e após isso a máquina não atinge temperatura. E é provavelmente por causa disso aí. Sempre que for câmara de processo, de amadurecimento e tudo mais, a gente precisa tomar bastante cuidado e deixar uma folga de operação, né, um fator de segurança para atingir a temperatura desses ambientes. Aqui nada mais é o que a gente já vem falando, né? Só a gente mostrar um pouquinho o que é o calor de respiração do produto, o que é resfriamento, congelamento, calor sensível novamente aqui nesse ponto. Ou seja, resfriamento, eu peguei o produto a 25, joguei até próximo a zero. Dependendo do produto, congela um pouco mais baixo e tudo mais, né? Faço o congelamento desse produto, onde eu gasto bastante energia por causa do calor latente. Após isso, calor sensível, que é para baixar o gelo de 5 até menos 25. Um exemplo claro que a gente pode ter para entender isso aqui é câmara de peixe, câmara de processo de peixe. O peixe vem lá, de repente, a 20, 15, a gente tem que jogar ele a zero para começar o congelamento. Nessa parte do congelamento, se gasta uma energia, um consumo para você baixar, para você mudar de fase, né, o peixe, que é absurdo. E após isso, subresfriamento, então, de repente, existe um túnel para fazer esse congelamento e depois uma câmara para esse subresfriamento aqui, e uma outra câmara, de repente, para fazer esse resfriamento de 25 a 5. Porque você baixar de uma vez só, sua máquina fica um caminhão. Talvez dividindo os processos você consegue melhor eficiência energética. Mas isso é calculado também, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, o que é super interessante também da gente ter os valores, senhores, é conforme a gente falou, aquela fórmula que a gente achou que não ia utilizar mais do colegial, a gente usa quase todo dia, que é QMC delta T, né? E aqui a gente tem calor específico do produto, a carga do produto que o seu cliente irá conversar com você e te falar. Após isso, você calcula ele, voltando um pouquinho atrás, de 25 a zero, você tem um calor específico do produto, que tem que chegar a zero. Depois você tem o calor latente, que é somente o calor específico latente pela massa, né? QML. E após isso, QMC delta T novamente. Só que aqui você vai usar o calor específico do produto já congelado, que muda, não é igual de mudança de fase, tá? Tem tabelas, tem livros hoje, tem material na internet também que dá esse valor do calor específico para a gente poder trabalhar com eles, tá bom? E aqui um exemplo básico do que eles informam para a gente, calor específico abaixo do congelamento e acima do congelamento, nessa tabelinha aqui ao canto. E aqui, conforme a gente havia conversado, aspargos, vou citar o exemplo, ele congela um pouquinho abaixo de 0 grau, ele congela a menos 0,6, né? Não precisamos ser tão precisos assim, mas para cálculo é bom a gente trabalhar bem próximo daquilo que a gente necessita. Bom, a carga relacionada ao equipamento é que é uma parte bastante interessante, porque a gente tem que calcular que após a câmara sair do degelo, esse calor vai influenciar diretamente. Então a gente faz o degelo do equipamento, faz o gotejamento do nosso evaporador para aí depois ligar os motoventiladores, entrar com toda a potência e retirar esse calor de reaquecimento aqui
ou fazer de uma outra forma, tem vários processos. Mas deve ser calculado para você não ter um equipamento ineficiente. Porque muitas das vezes, quando ele vence toda essa potência, já entra um degelo novamente, você nem chegou a bater temperatura. É muito comum isso, senhores, quando você projeta uma câmara, ou pega o projeto de alguém que o cliente está reclamando que não baixa temperatura. Aí no seu cálculo, você de repente chega lá, a máquina aqui seria uma HJM ou HJZ 064. Você chega na obra, você vê que tem lá uma 40, uma 36, né? Metade da potência. Aí você chega lá, você entende que a pessoa às vezes fez um cálculo meio não tão bem feito e acabou deixando algumas potências de lado, né? Bom, e a carga térmica relacionada aos equipamentos, senhores, é um assunto muito interessante porque você calcula a transmissão, calcula os produtos, as cargas internas, infiltração, mais as cargas do equipamento, chegou a carga térmica. Após isso, você seleciona a unidade condensadora, seleciona o evaporador, ventilador de gelo e volta para esse ponto para daí sim ter a carga térmica. Então é um exercício de vai e volta, mas uma vez que você já tem a prática de fazer esse trabalho, né, você consegue com certeza evitar maiores dissabores e ter aí um equipamento novinho que não atinge temperatura. Um ponto super interessante que eu elenquei aqui na nossa apresentação é, senhores, se a câmara frigorífica é só de estocagem, o produto pode ser estocado entre numa temperatura próxima da câmara já, geralmente no máximo com 10 graus de diferença. O giro ou a movimentação diária dessa câmara varia no máximo de 10 a 30% da capacidade. O produto que entra, ele tem que ser rebaixado num longo período de tempo, geralmente 24 horas. Então, a carga térmica é baixa, se você comparar o tamanho da câmara, o volume da câmara, pelo tamanho da unidade condensadora. Então, aqui, de repente, você pode ter uma câmara de 10 por 10 por 4, mas que é uma máquina pequena, toca muito bem. Não tem problema, vai atingir temperatura. Um outro ponto é que são câmaras frigoríficas de processo. Aí já começa a mudar um pouquinho, porque ela pode ser tanto de resfriamento ou de congelamento. O produto que entra uma temperatura muito maior que a da câmara, geralmente até maior que 10 graus de diferença, né? O giro ou a movimentação diária da câmara pode ser de repente, 20 até 100% da estocagem, porque ela é uma câmara de processo, né? E o produto quente deve ser resfriado ou congelado normalmente 24 horas ou menos. E a carga térmica ela é média quando comparado ao volume da câmara. Você pode ter um equipamento de maior porte, porque você precisa fazer todo esse processo dentro da sua câmara frigorífica. Então, já não é mais para manter a temperatura, agora é para retirar calor mesmo. Então, potência frigorífica bem maior. Um outro ponto que é bastante discutido e que precisa de estudo mesmo, bastante atenção, calcular bem o fator de segurança, são túneis de resfriamento ou de congelamento. Primeiro, porque o produto que entra numa temperatura muito maior. Um exemplo disso é pão, né? Quando a gente faz aqueles pães congelados, ele entra numa temperatura alta e em pouco tempo, em 1 hora, 2 horas, você já tem que baixar ele a um bom tempo, a uma baixa temperatura, senão ele começa a criar cristais dentro dele e o pão fica ruim. Então, o giro de movimentação corresponde sempre a 100% da capacidade de estocagem. O produto quente deve ser resfriado ou congelado normalmente algumas horas ou até mesmo em minutos. Isso depende muito do processo, né? Se você tiver um congelamento muito rápido, você pode criar cristais de gelo do produto. Se você demorar para congelar, você acaba perdendo o produto. Então, vale a pena uma pesquisa. Hoje os softwares já estão mais ou menos desenvolvidos para atender, né, esses produtos. Você tem muito material de pesquisa. Vale a pena, então, sempre que você for calcular um túnel, levantar esses materiais antes do cálculo. Então, a carga térmica, que é comparada ao volume da câmara, muitas vezes você pode ter um túnel pequeno, de repente de 2 por 2 por 3 de altura, mas com um equipamento enorme, que você precisa baixar em 1 hora, por exemplo. Você tem uma unidade, de repente, com 3 compressores lá trabalhando o tempo todo para baixar a temperatura desse túnel. Esse é um exemplo. Você tem túneis industriais aí de 40, 50 metros que você tem, de repente, 10, 15 compressores semiherméticos tocando esse túnel. E aqui, senhores, nada mais é que um comparativo, que é para a gente poder ter bem na nossa cabeça, obviamente que é apenas ilustração, né? Onde aqui a gente tem uma câmara grande tocada por uma máquina pequena,
uma câmara média tocando por uma máquina média, e aqui uma câmara pequena tocada por equipamento de grande capacidade, que é a nossa unidade de trio de grande capacidade, né? Então, por isso que é complicado a gente sempre trabalhar em cima de HP, informação desencontrada, né? Vale a pena a gente sempre conferir a carga térmica antes de entrar num negócio, de fazer uma cotação, porque aí uma vez que o negócio está ganho, a gente tem segurança do que a gente está vendendo. Aqui, senhores, é uma ilustração bastante interessante de como funciona uma câmara frigorífica. Então, a gente tira o calor do produto, transfere por ar interno da câmara frigorífica através do nosso evaporador. O nosso evaporador troca calor com o fluido refrigerante. O fluido refrigerante passa pelo condensador e rejeita pelo ambiente externo. Então, é um processo de retirada de calor que a gente vai fazendo durante todo esse funcionamento da nossa unidade, onde o compressor, que é o coração do sistema, está lá para empurrar, para fazer a movimentação e o aumento de pressão de todo esse fluido refrigerante dentro do seu sistema. Bom, agora, senhores, só para a gente relembrar algumas coisas também antes de entrar realmente no software de seleção, capacidade térmica, precauções. Senhores, primeiro de tudo, evitar capacidades térmicas de equipamento e dimensionamento por HP. Se apenas referência comercial. É o que a gente sempre fala. O HP era uma unidade utilizada dos motores elétricos que tocavam compressores abertos. Hoje, se a gente considerar isso, muitas das vezes, eu peguei uma máquina de 5 HP, mas é considerado a zero de evaporação. Aí você pega 5 HP, você precisa de menos 10 de evaporação, essa máquina já ficou pequena. No ar-condicionado funciona muito bem, porque muitas das vezes ele é calculado em cima das normas da ASHRAE, 7,2 e 54 de condensação, né? 7,2 de evaporação, 54 de condensação. Então vai muito bem porque todo mundo segue essa norma. Na refrigeração já é bem complicado. Então, quando alguém falar, minha máquina é de 5 HP, a segunda pergunta é, tá, mas em qual temperatura que você está considerando isso? É 5 HP a menos 30? E aí vai dar uma máquina que é um caminhão. Ou é 5 HP a zero de evaporação, ou a menos 5, né? Então isso tem que estar claro na nossa cabeça. Um comentário que eu ouço bastante ouvindo do cliente, uma máquina é maior que a outra, é 5 HP também, mas a outra máquina rende bem mais. É complicado dizer isso, porque se você pegar as máquinas na mesma potência, no mesmo deslocamento, nas mesmas temperaturas de evaporação e condensação, você vê que o rendimento dos equipamentos e da Danfoss principalmente, que eu tenho bastante contato, ele é muito, muito superior da concorrência, né? O que não dá para você levar em consideração é quando falar com HP, porque HP eu posso considerar a melhor temperatura de evaporação e de condensação da minha máquina e colocar lá, vai ser maior que todos, né? E aí, quando você vai fazer a sua instalação, colocar em funcionamento, fazer startup, você não consegue atingir temperatura. Então, conforme eu disse aqui, utilizar equipamentos testados e certificados. Ok, dá essa capacidade mesmo, dá, mas foi medido no calorímetro? Tem alguma norma? Não tem, é capacidade de catálogo. Tomem cuidado com isso, senhores, que vocês podem, às vezes, dimensionar certinho e o equipamento não atinge temperatura. Conforme eu disse aqui, comparar equipamentos considerando aqui local, a temperatura de evaporação, condensação, o superaquecimento e o subresfriamento também. Porque muitas das vezes você pode pegar uma máquina pequena, às vezes desconhecida, e colocar 10 graus de subresfriamento. Isso só vai atingir, senhores, se você tiver com condensador enorme. Se você tiver com condensador normal, ele vai trabalhar ali na faixa de 4 até 8 de subresfriamento. Se você tiver 20 de subresfriamento, tem alguma coisa errada nos cálculos, né? Então, esse tipo de informação é válida na hora de você dimensionar, porque se a pessoa colocar 10 graus de superesfriamento, óbvio que a máquina vai render muito mais, né? Vai dar muito mais eficiência. Só que na vida real, isso aí você nunca vai conseguir atingir. Mesma forma, o superaquecimento. Se você aumenta muito o superaquecimento, fora daquilo que é recomendado pelo fabricante, daqui a um tempo seu compressor vai começar a dar problema, vai dar aquecimento do óleo, vai travar esse compressor e a vida útil desse compressor, que gira em torno de 10 anos, vai cair para 1 ano. Óbvio que apenas não é nada correto, né? Não é nada medido, é apenas conhecimento de campo, essas datas aí, 10 anos é garantido em fábrica. Agora tem que tomar cuidado, o superaquecimento, senhores, útil, tá? Na cabeça do compressor,
Trabalha em 10, alguns fabricantes falam até um pouquinho mais, mas trabalha sempre naquilo que o fabricante te recomenda. E sempre, senhores, mas sempre utilizar o fator de segurança. Após que fez o cálculo de carga térmica, lembre-se, o cliente chega para você, não, aqui eu vou colocar só 4.000 quilos de produto, 10.000 quilos. No final do ano, você vai lá, tem 20.000 quilos na câmara, evaporador totalmente bloqueado. E aí ele fala, mas minha máquina não rende, esse projeto que você fez aí é uma porcaria. Não é bem assim, né? Um outro ponto importante é a umidade, senhores. A umidade para esse tipo de sistema tem que ser calculada. Dependendo do produto, você tem que umidificar ou desumidificar dentro da câmara. Você pode até fazer com o evaporador, mas aí no caso de desumidificar, tudo bem. Na parte de umidificar, dependendo do processo, você tem que colocar um outro equipamento para ficar jogando vapor dentro da câmara e aí você não secar o produto. Aí vale a pena, quem trabalha com experiência do produto, ele já vai falar para você, olha, eu preciso dessa câmara a tal temperatura e a umidade tem que ser controlada também. E essa umidade, ela é totalmente, senhores, calculada também na nossa câmara, porque se tem muita umidade ou pouca umidade, isso varia também na nossa carga térmica. Retirar água de um ambiente também é problema. E essa umidade batendo no evaporador vai fazer ele bloquear com mais frequência, necessitando então mais degelo, mais potência de carga térmica também. E o último ponto, precaução aí no nosso cálculo de carga térmica, é o fluido refrigerante, porque a gente sabe que tem fluidos que trabalham melhor a temperatura superior a -10 e temos fluidos que trabalham melhor a -30, -20. Então, o rendimento de todo o seu sistema melhora quando você tem o fluido correto também. E a gente sabe também que fluidos como o R22 e alguns outros fluidos dessa família, com o tempo vão ser descontinuados. Então, o preço desse fluido refrigerante vai subir, vai disparar com certeza. Então, vale a pena já indicar equipamentos mais modernos, com outros fluidos, que aí você já garante para o seu cliente uma vida útil maior, né? E na hora de fazer qualquer tipo de serviço também, ele não vai gastar todo o dinheiro dele em fluido refrigerante. Entramos agora, senhores, a gente teve esse tempinho aí de releitura, mas agora a gente vai entrar no software, por assim dito, o Selector 2, tá? Esse software, senhores, se você entrar no Google agora e digitar, vai aparecer essa página que eu estou mostrando para vocês aqui, que é essa versão 3.7, que está atualizada, né? E as últimas atualizações foi junção, dreno de degelo para a parte de amônia, né? O outro compressor, o novo compressor DSH600, um compressor bem grande, as versões dos compressores VZH e mudanças e correções de alguma coisa que foi feita nessa versão. Então você faz um download para o seu compressor, para o seu computador, desculpe, fazer o download para o seu compressor é complicado, né? Faz o seu download para o seu computador. Eu trabalho sempre com computador porque é mais fácil, é mais amigável, eu salvo todos os relatórios que faço. Tem a versão também para o celular, mas ele tem algumas deficiências, então é mais fácil você trabalhar aí no seu computador. Falando agora do cálculo de carga térmica, quando você baixar o programa, isso aqui que vai aparecer na tela dos senhores. Aqui os arquivos, opções, ferramentas, ajuda sobre o equipamento, sobre o programa, e aqui todas as divisões dos dispositivos, etc. A gente vai clicar aqui. Essa é a cara que vai aparecer para vocês. Se tiver algo diferente disso, por favor, nos avisem. O que é importante, aqui na parte de arquivo, é abrir e fechar produto, fechar o programa que já está rodando, salvar com outro nome, etc. Um ponto muito importante que eu até coloquei aqui, desculpe, é essa parte de opções, onde a gente consegue aqui ter as nossas preferências. Na parte de preferência, eu trabalho só com refrigeração industrial, então eu vou liberar somente aquilo que atende refrigeração industrial, senão fica várias válvulas abertas na tela. Eu vou trabalhar somente com comercial, então eu separo aqui comercial. E aí eu tenho uma tela um pouco mais limpa para trabalhar. Aqui você tem usuário, idioma e país, importante. Se você, de repente, baixou em inglês, você vem até essa página e coloca em português. Ou se quiser trabalhar em inglês, alemão, russo, fique à vontade. Agora, o mais interessante de tudo é vir até esse campo em opções unidades e descer até personalizar. Nesse personalizar, eu trabalho geralmente com quilowatt, não tem problema, você coloca lá, esse é o caminho, eu vou mostrar a tela que se apresenta para a gente.
Ah, eu trabalho com a temperatura em graus Celsius, diferença em Kelvin, pressão em bar. Ah, não, não gosto de trabalhar com bar, trabalho com PSI. Não tem problema. Diferença também em PSI. E aqui eu coloco as unidades do que eu estou familiarizado, após isso eu salvo como meu conjunto de unidades. E aí toda vez que eu for trabalhar, já vai sair com alguma coisa que eu sou familiarizado. Não vou precisar ficar calculando, fazendo transformação de unidades, apesar que é bom para testar, né? Treinar um pouquinho, mas é mais fácil a gente já deixar isso aí pronto. Ok? Vou só mostrar novamente. Opções, unidades, personalizar. Aí você tem o seu conjunto de unidades do que você precisa aqui. Indo um pouquinho mais para frente, agora sim, aplicações comerciais. Quando eu clicar em aplicações comerciais, vai aparecer essa câmara frigorífica e a ferramenta de retrofit. Eu posso escolher a câmara frigorífica e aqui vai abrir meus assistentes. Essa ferramenta de retrofit é muito interessante, porque conforme a gente falou, está tendo mudança de fluido, retrofit de muitas coisas. Quando você clicar aqui, ele vai abrir uma tela para você que vai mostrar um sistema de refrigeração e você coloca os fluidos, as temperaturas que vão trabalhar, e aí ele compara, por exemplo, a R22 com o fluido mais atual. E ele mostra se o condensador vai precisar ser maior, menor, se atende aquilo que você precisa, o tamanho da válvula de expansão, se eu vou precisar abrir, se eu vou precisar fechar. Então é muito interessante. Como hoje a gente vai falar especificamente de câmara frigorífica, se sobrar os minutos, lá para frente eu mostro também essa ferramenta para vocês. Cliquei em câmara frigorífica, senhores, vai abrir essas duas opções. Eu uso o assistente ou defino manualmente. O assistente nada mais é do que ele abre em 3 passos para você, um após o outro. Aí você vem e coloca o comprimento, largura, altura da câmara. Isso tudo são informações que seu cliente precisa te dar. O passo 2, você coloca o produto que é para ser, qual a quantidade e a temperatura de entrada. Novamente, informações que seu cliente precisa te informar. Um ponto muito importante que vira e mexe alguém me pergunta: ah, eu coloquei uma câmera de 50 por 50 por 15 de altura, calculou? Não vai calcular. Isso aqui são câmeras para câmeras de menor porte, né? Para essas câmeras maiores, você pode até fazer uma equivalência de volume, mas com câmeras maiores você precisa calcular todos os produtos, todos os pares e fazendo passo a passo. Aqui é mais para câmeras do dia a dia, câmeras de menor porte, ok? Aqui você dimensiona a temperatura, ele vai te dar uma estimativa de horas, próxima a 18 horas de funcionamento da unidade condensadora. Aqui, o painel, a espessura, você seleciona qual que o seu cliente vai utilizar. E no final das contas, ou você clicando em definir manualmente a carga térmica, vai abrir essa tela enorme. Pelos dois caminhos, você vai chegar nessa tela grande aqui, onde você faz a revisão de todas as medidas, comprimento, largura, altura, dimensões internas ou externas, a temperatura da câmara, a umidade que você precisa nela, novamente, atenção a esse item. Ah, mas minha câmera só vai trabalhar 12 horas, então você precisa colocar aqui as 12 horas de funcionamento para ela baixar mais rápido, com isso você aumenta a capacidade da sua unidade condensadora. Qual tipo de produto? Ah, eu quero peixe. Aqui tem uma diversidade de produtos, vários produtos que você necessita no seu dia a dia. Aqui a temperatura externa de onde a câmera vai estar, a umidade. Se é uma câmera somente de armazenamento, aquela câmera de processo, todo mundo vai entrando, você pode colocar se ela é bem frequente, a abertura das portas ou se é regular. Aqui o tipo de painel, qual material e qual a espessura. Esse software, como ele é mundial, pode ser que algum material aqui que a gente usa não esteja disponível. Então a gente usa o mais próximo, ou se quiser, dá para colocar um painel personalizado e usar o fator de transferência de calor desse painel aqui. Se é isolado ou não, isso é uma informação muito importante. As cargas adicionais de luz, ventiladores, pessoas e equipamentos, empilhadeiras, paleteiras, etc. O tipo de degelo, se você colocar essa temperatura, ele automaticamente considera natural, mas vale a pena, se for mais baixo, colocar o elétrico, né? Eu vou clicar em próximo. Quando eu clicar em próximo, vou para essa tela aqui, que é para você dizer qual a região que a gente está. Novamente, ele é um software mundial, né? Então, South America. Qual tipo de unidade que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com uma Plus, eu quero uma Slim Pack, eu quero uma unidade azul que eu já conheço bastante, já sei mais ou menos a faixa de preço que eu posso trabalhar. Tanto faz. Aqui eu coloquei a Plus e coloquei com R404A, tá? Sempre não esquece de selecionar o refrigerante, tá? Para ele selecionar a máquina corretinha que você precisa.
Aí eu vou clicar em próximo, vai aparecer essa parte aqui, que é super interessante. Aqui você revisa toda a capacidade calculada, as condições de operação, antes de pressionar o selecionar. Por quê? Aqui, se você errou aqui, daqui para frente ele só vai calcular, tá? Então vale a pena você ver se a carga térmica está dentro do que você já imagina, se todos os valores que você preencheu anteriormente estão certos, se a temperatura de evaporação, superaquecimento, subesfriamento está dentro. Ok, aqui, senhores, ele já te dá o valor da carga térmica. A partir daqui, ele vai selecionar a máquina para vocês. Um outro cuidado é que aqui não tem folga nesse valor, tá, senhores? Não tem fator de segurança. Em cima desse valor aqui, você aplica o fator de segurança a qual você já está acostumado no seu dia a dia. Ah, eu tenho segurança na informação, já montei essa câmera para o cliente realmente segue aquilo que eu falo. Então, eu vou colocar aí 15% de folga. Ah, nunca fiz câmera para esse cidadão e o que eu vi lá na obra é que ele lota a câmara de produto. Então, eu vou colocar um fator de segurança de 40%. E aí eu vou brincando com isso, vendo o tamanho de máquina também para encaixar, né? Aí quando eu clicar em selecionar, selecione, né? Vai aparecer isso aqui, senhores, que é a máquina selecionada. Na verdade, aqui eu já tinha clicado para selecionar uma maquininha azul. O controlador, que você pode utilizar da gente, e agora já vem uma caixinha toda pronta. E aqui embaixo, qual a condição do seu evaporador? A carga térmica que ele dimensionou para dar certo com esse equipamento tem que ter um evaporador de 3.400 quilocal, a temperatura de evaporação é essa, a temperatura de entrada é essa, a diferença média da temperatura do seu evaporador média, 8,6, também é conhecido como DTI e DTM, né? A potência do seu ventilador e a potência de descongelamento. Então, em cima disso, senhores, você pode calcular e dimensionar, fazer o orçamento daquilo que você precisa para o seu cliente. E o mais interessante de tudo, nessa parte aqui, eu não consegui colocar na tela, mas ele mostra para você a linha de líquido e a linha de sucção também para você trabalhar com ela. Ah, o comprimento é só 1 metro? Basta você voltar um pouquinho atrás, ó, colocar, não, a distância entre um e outro é 20 metros. E em cima disso, ele vai dimensionar as linhas para você. Aqui você consegue colocar qual que é a válvula de expansão, qual que é a válvula, desculpa, qual que é a válvula solenoide, qual que é a válvula de expansão, se vai ter distribuidor ou não, e o evaporador, enfim. Fiz a linha de líquido, faço a linha de sucção, o projeto sai pronto. Mais legal de tudo, você tem um resumo no final de tudo que selecionou. O cálculo da carga térmica foi 2.641 kcal e aqui a máquina que eu selecionei 3.391. Estamos falando de uma folga aí próxima dos 20%, até um pouquinho mais, né? Então, essa câmara aqui vai ser atendida muito bem. Todas aquelas medidas, comprimento, largura, altura que eu coloquei está aqui, a quantidade de produto, quanto entra, quantas pessoas ficam lá por dia. Você tem um resumo, senhores, de tudo aquilo que você selecionou. E o mais interessante de tudo, final, é que você pode clicar aqui e formar um relatório. Você atualiza todas as informações e faz um relatório. Aí vai vir o treinamento, Webinar com Selector, o nome de quem fez, que dia que foi feito e tudo aquilo que seu cliente pediu. Eu sei que aqui não dá para ver porque é uma tela muito grande, mas a capacidade requerida de refrigeração está aqui, qual é a temperatura ambiente, isso você pode alterar, pode voltar para trás, ah não, lá o ambiente é 43, pode voltar lá e colocar que ele vai recalcular novamente. Salve em PDF, guardo na minha pastinha. Se um dia der algum problema na minha instalação, eu estou com toda a documentação salva, não vou me apertar com nada. Ou isso aqui também, no momento de você fechar o negócio, é super importante. Mostra que você está preparado e conhecedor do seu projeto, ao qual você está vendendo para o seu cliente final, né? Partindo daqui, senhores, um outro ponto super interessante. A gente falou de câmara fria, chegamos ao final dessa parte de câmara fria. Vamos falar um pouquinho dos outros atributos do Cool Selector. Ah, eu já tenho o cálculo de carga térmica, alguém já me passou, o fabricante é só balcão, eu vou ter vários metros de expositor e o fabricante, seja lá qual ele for, me falou que eu vou precisar lá de uma carga diferenciada. Então, eu quero só a unidade condensadora. Tudo bem, em vez de eu clicar em aplicações comerciais, eu clico em compressores de unidades condensadoras, clico em unidades de condensação, vai me abrir essa página aqui. Nesse caso aqui,
Eu fiz mais ou menos como se eu tivesse com 40 metros de expositor, tá? 20, 20. Então, eu sei que o expositor está evaporando a 5 graus a menos 5, né? Primeiro de tudo, novamente, South America, América do Sul. Média temperatura de retorno, não é congelados, né? Resfriados. O fluido refrigerante, 60 Hz. Qual é a tensão que eu vou precisar? Tudo isso para baixo, você preenche se você quiser e já tiver familiaridade com os produtos. Agora, se você não tiver, você pode vir direto para essa parte aqui de cima, colocar qual que é a condição de operação. A carga térmica é 56.700 kcal. Eu sei que a temperatura lá é menos 5, sei que a ambiente aqui é ambiente, tá? Então é 32. Ah, não, lá é muito quente, eu preciso colocar mais, então eu coloco mais a temperatura aqui. O superaquecimento útil que eu vou trabalhar e o subresfriamento de 3, porque lá eu sei que tem boa ventilação, não vai ter nada impedindo, a máquina vai trocar calor perfeitamente. Assim que eu clicar em todos esses selecionamentos, o próprio software vai me dar o equipamento, nesse caso foi uma unidade trio, né? 51.000D50V. O código do equipamento, ela é feita com 3 compressores MLZ066, uma Optima Trio, completa com 22, e nessas condições ela está me dando 56.760, com um COP de 2,23, a potência total em quilowatt 29,65 e o resto das informações de corrente, etc. E novamente, senhores, se eu quiser saber energia consumida, corrente, COP em cada ponto, basta eu clicar aqui embaixo, que aí eu já vou traçando os pontos. Da mesma forma, o envelope de aplicação dessa máquina, eu vou saber se ela vai estar trabalhando tranquila nos limites. Os detalhes do desempenho, que é quantidade de fluido deslocada, quanto foi condensado, quanto de energia foi rejeitado e as demais informações do produto. Isso, senhores, eu fiz com uma máquina grande, mas se fosse uma máquina pequena também apresentaria todos os dados. Se fosse uma unidade carenada ou sem carenagem, não tem problema, tá? Um outro ponto, agora eu falei de equipamento bem superficial. Ah, ok, acabei meu projeto, agora eu quero calcular uma válvula de expansão. Não tem problema. Eu vou vir aqui em válvulas e componentes em linha, selecionar a válvula de expansão termostática. A hora que eu clicar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar o fluido refrigerante. Eu, por experiência, a hora que eu cliquei aqui, como eu já estava fazendo da unidade de condensação, ele já puxou para a válvula de expansão. Então, se não for essa capacidade, basta alterar aqui. Aí ele puxou todas as informações que eu estava trabalhando. Como eu já sei que 56 mil nenhuma T2 chegava, eu já cliquei na TE5. Então aqui você pode selecionar. Caso eu clicasse em alguma TE2, ele ia dar o alarme que não dá capacidade, ia ficar vermelhinho assim. Cliquei aqui, ele já selecionou. Para esse projeto, se fosse uma unidade só, um evaporador só, seria uma válvula TX20, né, o TS20, com orifício 8, que ela chegaria até 64 mil kcal, ou no mínimo de fechamento até 16 mil kcal, e nessa capacidade ela trabalharia 88% de sua capacidade. Uma queda de quase 15 bar, né? E a velocidade de entrada na válvula de 1,94. Aí o pessoal fala, não, mas está alta essa velocidade, eu costumo trabalhar próximo a 1, né, na linha de líquido. Tudo bem, você pode ir para uma TS55. Porém, se ele já selecionou e deixou verdinho, pode trabalhar que não tem problema. E aqui, senhores, eu poderia trabalhar com essa válvula que deu 102%? Se eu tivesse confiança nas informações e soubesse que tinha folga aqui nessa capacidade, poderia, porque 102%, como ela ia trabalhar fechando, quando ela atingisse capacidade, essa capacidade ia ser menor. Aí cabe ao projetista, ao pessoal que está dimensionando isso, definir certinho qual que é a prioridade, né? E voltando ao assunto, senhores, aqui a gente tem as nossas máquinas, como a gente estava falando de máquina, que é a nossa máquina Optima, já conhecida de mercado, com novo motor elétrico, nova grade e tudo mais, já com o plug fusível, que é a segurança do nosso tanque, com filtro, visor completinha, né? A nossa Slim Pack, que pode ser tanto com compressor Europe ou com scroll. A Semi-hermética, né? Que também é uma máquina um pouco maior. E a Trio, que é a maior de toda a família, que é para atender a vários ambientes. Ou seja, uma câmera pequena até médio porte, eu posso ir com essa máquina Optima Trio ou com a Slim Pack. Se for uma câmera de processo, um túnel, uma câmera de longas distâncias, ou que o cliente já trabalha com semi-hermética, eu vou com essa máquina, que usa compressor Bock, né? Compressor muito bom, que foi atualizada toda a política de peças e preço desse equipamento também.
E se eu tenho vários ambientes, um supermercado de médio porte ou até um de grande porte, eu posso utilizar uma ou várias máquinas dessa e segregar por família de produto. Isso é bom que se der um problema em alguma coisinha, você tem várias, tem mais dois compressores. Chama trio porque tem 3 compressores dentro. Falhou um, você tem mais 2 trabalhando aí em paralelo. Aqui, tirando toda aquela informação de carga térmica, como selecionar no Full Selector, eu coloquei os equipamentos também para a gente poder saber o que selecionar. Se eu atingir uma carga de média, vai, de menos 10 a 11 mil quilocal, eu tenho essa opção e tenho essa opção também, vai 10 mil quilocal, eu tenho as duas opções, tanto a aberta quanto a carenada. Se passou de 10 mil, eu tenho que trabalhar com essa hermética. Se passou de 10 mil, são vários ambientes, ou subiu de 25, né, a 47, em algumas condições até mais, eu trabalho com a trio. E assim, tanto para resfriados, a linha vermelhinha, quanto para congelados, a linha cinza. E aí pega menos 30 com 32 ambientes. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Q-Selector, eu vou fazer uma simulação aqui para vocês, tá? Uma mensagem super importante é que a Danfoss já está pronta para os novos fluidos refrigerantes, em substituição ao 22 e ao R404A. Caso você tenha alguma dúvida ou precise de alguma coisa, por favor, entre em contato com a gente ou com o representante que atenda vocês, que aí a gente mostra toda a tecnologia e aquilo que a Danfoss pode oferecer para vocês. A gente conseguiu ir até bem na apresentação, então eu vou mostrar um pouquinho do Cool Selector agora para vocês. Por favor, senhores, façam perguntas, esclareçam suas dúvidas, porque vai ser bastante bacana, a gente está com um tempo bom aí, né? Então, dá licença que eu vou tirar dessa página só um pouquinho. Conforme eu falei para os senhores, quando os senhores abrirem o Q-Selector, baixarem, vai aparecer essa tela. Um ponto que é super importante, deixa eu arrastar isso para cá, aqui o arquivo, onde você tem novo projeto, abre um projeto que você está trabalhando, quais foram os últimos projetos que você trabalhou, enfim, a ferramenta padrão, né? No opções, aqui você tem as preferências de aplicações, você pode ter todas as aplicações comerciais ou industriais. Nas industriais é muito mais voltado para amônia, CO2, né? Se for o seu mercado, então você deixa selecionado, que aí vai ficar mais fácil para o seu dia a dia. Aqui, há unidades, onde a gente faz o selecionamento de todas as unidades de medida, né? Conforme eu falei, clique em personalizar, vai aparecer todas as unidades que você está acostumado a trabalhar. Uma outra informação importante, aqui você seleciona o seu nome de usuário, o idioma e o país. Aqui ferramentas mostram o diagrama pH dos fluidos que você pode estar trabalhando, visão geral de queda de pressão em linha, os produtos refrigerantes, visão geral das condições de operação. Antes de eu clicar aqui em câmara frigorífica e a gente mostrar o que a gente mostrou na apresentação, deixa eu mostrar para vocês rapidinho a ferramenta de retrofit. Conforme eu disse, calcula aqui, qual que é o fluido refrigerante antigo? Você preenche aqui. Qual que é o novo fluido refrigerante? Também você preenche aqui. Qual tipo de aplicação? É para média, para baixa ou para ar-condicionado? Nesse caso, como é 22.407 é média, né? Qual que é a temperatura de evaporação? O superaquecimento útil. E aqui nesse canto, condensação e subresfriamento. No final, ele vai te mostrar. Por exemplo, nesse caso, com essa temperatura, se você mudar do 22.407C, a potência a carga térmica aumentou 11%, a capacidade de aquecimento, o COP, também foi para baixo. Entretanto, a potência elétrica do compressor, ela caiu, ou seja, você tem um compressor que economiza até 7% de energia. O tamanho da tubulação pode ser menor, a válvula de sucção pode ser menor, a temperatura de descarga foi para 79,3, está dentro. O tamanho do tubo da descarga te atende e o tamanho da válvula de descarga também. Aqui nesses pontos ele está te falando que vai melhorar um pouquinho e no superaquecimento da válvula caiu 2,7. Então você vai precisar abrir essa válvula de expansão ou aumentar o tamanho dela dependendo do que você for fazer. Como é 22.407, a válvula é bem próxima, então basta apenas a abertura dessa válvula. Muito legal, né, essa ferramenta.
Sei que é bastante rápido, né? A gente tem pouco tempo para passar todo o conteúdo, mas vale a pena. Depois, quando vocês baixarem, brinquem um pouquinho com essa ferramenta e aí o próprio sistema também informa a vocês quais as vantagens de utilizar. Vou fazer uma câmara frigorífica que a gente conversou. Cliquei em aplicações comerciais, câmara frigorífica. Vou usar o manual em vez de usar o assistente, que eu já vou direto para a página que eu quero. Todas as medidas estão prontas, eu não vou mexer com isso agora, comprimento, largura e altura, nem com a temperatura, mas eu vou mudar o produto. Eu vou colocar aqui peixe congelado. Assim que eu mudar para peixe congelado, ele vai pedir para mim algumas informações. Que temperatura que entra? A câmera vai ter que ser a -20, né? Então, o produto, eu deixei que ele entre a 10 positivo, só para a gente ver o tamanho disso aqui. Poliuretano de 200, de gelo elétrico, colocar uma potência aqui mais ou menos de 4.500 watts, 4 vezes por dia. Obviamente que é só um exercício, né, senhores? A unidade aqui vai trabalhar 18 horas mesmo, 4.000 kg de peixe, ok. Então ele vai rodar 4.000, mas tem 20.000 na câmera por dia. Quando eu clico em próximo, ele vai falar, as câmeras normalmente são dimensionadas para congelar produtos. Você especificou a temperatura de entrada acima do ponto de congelamento, ou seja, saiu de uma câmara de armazenamento para ser uma câmara de processo mesmo. Ele vai falar, só te avisar, você clica em sim, qual a máquina que você vai usar. Se não der capacidade, ele vai te avisar, mas você pode selecionar o fluido, tá? Coloquei a maquininha azul normal. Próximo. Ou seja, cheguei a uma carga aí de 20.000 kcal, evaporando a -28. Ah, mas a temperatura ambiente é mais alta, é 40 graus. Alterei aqui. Selecione. Está fazendo a seleção para a gente. Ele te avisou, nenhuma unidade que eu tenho pode chegar para essas condições de operação. A carga que eu preciso para essa câmera é 20.000 kcal a -28. Aí eu posso ir lá, de repente, selecionar a unidade à parte aí, se eu quiser. Ok? Agora eu vou fechar um pouquinho isso aqui, a gente vai ter tempo para conversar um pouquinho sobre esse programa e a gente faz algumas outras simulações. Um outro ponto importante, eu trabalho numa empresa que monta, né, as coisas, eu quero montar com compressor Scroll um rackzinho de refrigeração com 10 compressores. Sem problema nenhum também. Basta você vir até aqui. É aquecimento que você vai usar o compressor? Ah, não é refrigeração. Também não é ar-condicionado. Então eu vou usar para média temperatura. Vou colocar para baixo agora, só para a gente ver. Baixa temperatura. Vou trabalhar com 404A. Ah, não. Agora eu quero trabalhar com XP40. Ok, não tem problema. Só para mudar um pouquinho. 60 Hz. Quero trabalhar com compressor scroll ou quero trabalhar com pistão? Vou trabalhar com scroll. Então ele já deu para mim. Ah, eu quero velocidade variável ou constante? Vamos ver variável. Já selecionou para mim um VLZ 044, pronto para trabalhar com fluido. Aqui a carga térmica dele está em 8.598, ele selecionou bem em cima do que eu preciso, e o COP de 2,87. Ah, não quero variável, quero fixo. Ok, vou trocar aqui. Vai ser um LLZ 13, está dentro daquilo que está um pouquinho abaixo, mas aí ele deixou trabalhar. Eu posso ir com o 13, que rende 7.874 kW. Só vou baixar um pouquinho mais a temperatura para a gente poder mudar um pouquinho isso aqui. A -20 com 30 de condensação está baixa. Vamos aumentar um pouco mais essa condensação. Aí ele selecionou para a gente. Posso mudar o superaquecimento também da forma que eu desejo. Vai ser um LLC 024. Aqui ele está dando um T9, mas pode ser qualquer outro. Mas essa capacidade, a -20, deu 7.799 com um COP de 1,57. Aí eu vejo se dentro do que eu preciso está me atendendo. O que é legal, eu venho aqui, ó, no envelope de aplicação. Posso trabalhar no máximo com 10 de superaquecimento, tá? Nesse ponto, se eu trabalhar com 10 de superaquecimento, eu estou tranquilo, não estou em condição limítrofe, ou seja, não estou nos limites, né? E conforme eu vou baixando, ele vai me dando as temperaturas e capacidades.
Ah, eu quero saber o desempenho do meu compressor. Tá aqui, ó, conforme a gente fez o gráfico de Molière, mostrou em todos os pontos. E aqui, senhores, eu tenho todos os pontos do meu sistema. Tá? Da mesma forma, se eu quiser pegar um de média temperatura e brincar um pouquinho com esse sistema. Vou sair um pouco daqui. Mesma forma, unidade de condensação, basta eu clicar. Válvulas e componentes. Ah, eu quero uma válvula eletrônica, eu quero calcular o filtro. Basta selecionar tipo de fluido, vou colocar uma KV. Aqui, o limite dela carga 100%, eu vou colocar nesse caso. É uma KV10 com orifício 6. Ok, sem problema nenhum. E assim, senhores, para o resto do meu sistema, eu preciso de filtro, eu vou lá e coloco, clico, ele vai me dar opções de filtro que eu preciso. Tá? Ah, eu quero calcular uma válvula solenoide. E o mais legal de tudo, se eu quiser calcular a minha linha, meu sistema também eu tenho essa ferramenta. Até para sistemas mais elaborados. Aqui o sistema comum, linha de descarga, linha de líquido de sucção. Sistema de amônia, o degelo para gás quente. Esse aqui é um transcrítico. Se o pessoal quiser calcular transcrítico, começar a familiarizar com o sistema, a gente tem um software aqui que te ajuda. Ou seja, senhores, é uma ferramenta que veio para ajudar a gente no nosso dia a dia. Uma vez que você tenha instalado, já está familiarizado também, entende bem do seu conceito, do seu projeto, basta apenas você chegar aqui e preencher que você vai ter toda a informação de produto que você necessita. Ok? Bom, vamos voltar então para a nossa apresentação. Durante o tirar dúvidas, a gente pode até voltar aqui ao curso elétrico. Bom, o passo a passo para a gente dimensionar uma construção e montar uma câmara frigorífica é... Vou colocar só meu pointerzinho aqui. Primeiro, obter as necessidades do cliente e especificar o tipo de câmara. Ou seja, se vai ser de processo, armazenamento, somente um túnel vai atender o cliente. Isso aí cabe a gente definir, né? Calcular a carga térmica, que é o que a gente já viu hoje, quais são os itens. Ah, eu tenho só um túnel e a carga principal é do túnel. Beleza, o túnel de peixe, ou melhor, um túnel de açaí. Eu entro lá no site do pessoal, da agricultura, vejo o calor específico do produto de resfriamento, congelamento. Geralmente, túnel, a principal carga vem do produto, então eu calculo com bastante precisão a carga do produto, e aí calculo painéis, etc., e somo tudo e faço o meu cálculo de carga térmica. Desenhar o produto e selecionar os componentes, isso é parte importante. Quanto mais próximo a gente tiver uma unidade da outra, menor é a perda de carga e menor o esforço do compressor. Isso nos traz rendimento. Ah, eu tenho uma máquina trabalhando a 10 metros e a outra a 50 metros. Com certeza que está a 10 metros está rendendo muito mais, não tenha nem dúvida. Então é sempre bom a gente otimizar isso. Apresentar a proposta com as especificações, obviamente. Vender o projeto, que é o mais importante, dinheiro a gente está aqui para isso também, né? Instalar, fazer o startup do equipamento, que é muito importante, né? A gente teve webinar sobre startup, todos os cuidados, como fazer desidratação, como quebrar o vácuo, máquinas maiores que têm resistência de cárter, ligar a resistência de cárter junto com o vácuo para acelerar o processo, etc. Foi uma aula do professor Márcio Vital, que nos escuta aqui, e foi bastante interessante. E a última parte, e é também super importante, é a manutenção desse equipamento. Senhores, é importante instalar, vender, fazer startup e ir embora, mas é bom também ganhar a confiança do nosso cliente. Não adianta a gente vender o que for mais barato, mas não ter recurso, não ter, de repente, acumulador de sucção, um separador de óleo. A gente sabe que daqui a pouco, se o sistema precisar, vai dar falta, vai quebrar compressor. Então, a manutenção é ponto importante. E hoje em dia, a gente fala muito de eficiência energética, mas muito mesmo. E uma coisa bem simples que a gente implanta, a gente pensa em inversor, pensa em controle de iluminação, em válvula de expansão eletrônica. Mas uma coisa importante também no seu cliente, no seu supermercadista que você atende é hora de abastecimento da câmara. Você pode abastecer na hora que a conta de energia é mais barata, a tarifa de energia é mais barata, isso vai economizar energia
e vai economizar dinheiro para o seu cliente. É um exemplo simples. Por exemplo, o cliente abastece a câmara no horário de pico, então a porta fica aberta, logo o seu compressor fica abrindo trabalhando toda hora. Se ele abastece a câmara fora do horário de pico, obviamente ele paga uma energia mais barata e aí você traz eficiência energética sem ter que mexer em muito equipamento. Então, é um estudo completo, não é apenas chegar e trocar um. Óbvio que se você trocar um equipamento fixo por um inverter ou por uma unidade com 3 compressores, vai ter eficiência energética. Mas pequenas mudanças no nosso dia a dia pode trazer retorno para o nosso cliente e para nós também, porque ele ficando feliz, contrata a gente para outros serviços, né? Boa noite a todos. E, novamente, a Danfoss cada vez mais vai estar perto de vocês. E o que precisar da gente, manda para a gente, que se a gente não souber, a gente pergunta para quem sabe, né? Boa noite, senhores. Bom descanso e até a próxima webinar. Fiquem atentos que tem várias, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.